Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre A Maldição da Mansão Bly com spoilers. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. No começo da semana saiu um vídeo aqui no canal com as minhas primeiras impressões da Maldição da Mansão Bly, que é totalmente sem spoilers. Então, se você ainda não terminou de assistir a série, se você ainda não quer saber os spoilers, mas quer saber o que você pode esperar dessa série, clica aqui no izinho, vai lá assistir o vídeo que tá bem legal, tá bem completinho, vai dar pra você ficar sabendo de tudo sem tomar nenhum spoiler. Mas hoje a série chegou na Netflix e como eu já tinha assistido aos 9 episódios, eu trouxe pra vocês aqui já a minha crítica completa, minha análise completa com spoilers de tudo que rolou nessa temporada. Só lembrando vocês que A Maldição da Mansão Bly é a continuação da Maldição da Residência Hill, mas aqui a gente vai contar uma história completamente diferente que não tem relação. Então, se de repente você não assistiu A Maldição da Residência Hill, mas quer assistir A Maldição da Mansão Bly, você pode, não tem o menor problema, uma coisa não vai interferir na outra, mas eu recomendo que você assista a Residência Hill porque é uma temporada excelente. Então, na Mansão Bly, a gente vai começar a nossa história seguindo os passos da americana Dani Clayton, que é interpretada pela Victoria Pedretti, que se mudou pra Inglaterra, em teoria, fugindo de alguma coisa. Eu já vou começar dizendo pra vocês que eu senti que a história da Dani era muito bonita. Ela é uma história muito triste também, mas eu achei que ela ficou um pouco solta demais de toda a história. Eu gostaria de talvez ter visto um pouco mais, de ter se aprofundado um pouco mais na situação dela com o ex-namorado dela, ex-noivo dela, né, que sofreu um acidente no dia que ela tinha terminado com ele. Mas eu gostei muito do desenvolvimento geral de tudo isso, eu acho que foi uma coisa muito, muito impactante pra história em si, né, porque ele é um dos primeiros fantasmas que a gente vê. Mas eu achei que, num geral, ele acaba ficando bem afastado dos fantasmas que a gente vai conhecer na Mansão Bly. Eu gostaria, talvez, que isso tivesse tido uma correlação um pouquinho maior, mas, ao mesmo tempo, entendi que a ideia é contar um pouco mais sobre os fantasmas do passado de cada um. E, inclusive, isso leva a gente a uma das cenas mais bonitas da temporada, na minha opinião, que é a cena onde eles estão em volta da fogueira e eles se despedem de certos fantasmas da vida deles, né? Então tá a Dani, tá a Jamie, o Owen e a Hannah. E eu acho que quem ganha essa cena é o Owen. Ele acabou de perder a mãe dele e ele dá um discurso super emocionante nesse momento, falando sobre como as pessoas, né, quando elas lembram das pessoas que já morreram, que já não estão aqui, elas lembram só das coisas boas e a realidade é que a gente não é feito só de dias bons e coisas boas e momentos felizes, né? A gente é uma junção de tristezas, angústias, de momentos difíceis, de momentos fáceis, de momentos bons, de momentos ruins. Então eu acho que ele traz muito isso para essa discussão sobre como a gente deve celebrar todos os aspectos, mesmo os que são mais difíceis pra gente encarar, porque senão fica parecendo que a vida não foi exatamente aquilo que ela foi. Então eu acho que esse discurso do Owen nesse momento é muito bonito, e isso faz a gente ver como essa é uma temporada que acabou se apegando muito mais a um emotivo maior, né? Eu acho que na Residência Hill é óbvio, a gente tinha coisas muito emotivas relacionadas principalmente a problemas familiares, a dor de ter uma família que muitas vezes não te entende, não te ouve, da qual você não se sente próximo, da qual você não tem uma boa relação. Mas aqui eu acho que a gente vai falar realmente dos sentimentos dos personagens. E uma coisa que eu achei muito legal nessa temporada é que a gente vai também falar de família de uma forma geral, mas essa família, ela vai ser muito mais a família que a gente escolhe do que uma família na qual a gente já nasce. Eu acho que todos os personagens acabam concluindo seus arcos dentro dessa família nova que eles criaram. E, inclusive, isso também é uma cena muito bonita entre a Dani e o Miles, onde ela fala pra ele que ele sendo um órfão, né, ele sendo uma criança que não tem pais, ele tem uma coisa muito boa na vida, que é poder escolher os adultos que vão fazer parte da vida dele. É poder escolher aqueles adultos que são boas pessoas, que estão do lado dele, que querem ajudar, né? E eu acho que no final das contas é muito isso que eles fazem. Eles se escolhem e eles formam essa grande família e é muito bonito, assim, ver o crescimento deles e ver eles lutando contra os fantasmas do passado, que não é uma coisa fácil, e enfrentando os fantasmas do futuro também, que também não é uma coisa nada fácil. Então é uma temporada bastante emotiva, bem mais emotiva do que aterrorizante, eu diria. Eu, inclusive, comentei isso na minha crítica sem spoilers, eu gostaria de ter visto mais
dos momentos assustadores de verdade. Eu acho que os fantasmas, eles são assustadores, eu acho que é muito interessante, mas ao mesmo tempo eu senti falta de uma tensão maior que eu gostaria bastante de ter visto. Mas agora a gente pode falar de um dos meus episódios favoritos da temporada, com certeza é um episódio incrível. A gente descobre eventualmente que os personagens, eles têm devaneios. Então, quando você tá ali, você é puxado pelo centro gravitacional dos fantasmas de Bly, e eles começam a reviver momentos pelos quais eles já passaram e coisas pelas quais eles já passaram em forma de memórias. Mas nesse episódio a gente vai entrar na cabeça da Hannah e a gente vai ficar sabendo um pouco mais sobre a história dela e sobre a vida dela. Como ela foi uma pessoa que sempre se dedicou muito à mansão Bly e às pessoas que moraram na mansão Bly. E ao mesmo tempo a gente também descobre nesse episódio, né, a gente vai vendo os devaneios dela e a gente vai vendo alguns momentos chave na vida dela, quando ela conheceu o Owen. E aí no final a gente descobre que na verdade ela tá morta. Esse tempo todo que a gente conhece ela tava morta. Ela morreu no dia que a Dani chega na mansão Bly e ela não sabia. Então ela é uma fantasma que não sabia que ela era uma fantasma. Ela é uma fantasma que não se enxergava morta. E eu acho que isso com certeza é uma das linhas temporais mais bonitas de todas, porque em algum momento ela vai ter que encarar o fato de que ela tá morta e que ela tá tendo ainda relações muito mundanas com as pessoas e que ela vai precisar de alguma forma cortar esses laços e contar para as pessoas que ela gosta, as pessoas com quem ela se preocupa, que ela tá morta. E eu acho que isso é uma das linhas realmente mais bonitas, é uma das histórias mais bonitas que tem. Esse episódio é fantástico, assim, fantástico, fantástico, fantástico. Nível de qualidade que só essa série entrega mesmo. É um episódio maravilhoso, maravilhoso mesmo. E aí a gente vai entrar no meu episódio menos favorito, mas que eu entendo qual é o motivo, que é o episódio 8. O episódio 8 é onde a gente vai conhecer a história dos fantasmas da mansão Bly, né? E mais especificamente da Mulher do Lago, que é a mulher que sai e anda pela mansão e mata algumas pessoas, incluindo o Peter Quint, que ela matou. E ela é a nossa grande figura principal, grande figura fantasmagórica principal. Então a gente vai conhecer um pouco mais da história dela, que ela é a Viola, e a Viola morou na mansão Bly há muitos e muitos e muitos e muitos anos, e ela teve uma história bastante clichê, mas bastante difícil, sobre ter tido uma família junto com a irmã dela e um cara com quem ela casa, né, que é um parente distante. Ela casa com esse homem e a irmã dela começa a ter um negócio ali com esse homem e ela começa a se corroer de ciúmes e ela fica doente e ela se recusa a morrer. Então ela começa a viver entre a vida e a morte o tempo inteiro. Ela não pode se aproximar da filha, ela não pode fazer nada com o marido e ela vê a vida dela sendo tomada dela, mesmo ela estando viva. Então é como se ela estivesse morta, ainda viva. Isso leva ela a se tornar um espírito vingativo que fica preso na mansão Bly e aterroriza todas as pessoas que vêm depois. Inclusive porque, na verdade, o marido e a filha que foram os responsáveis, entre aspas, a deixar ela presa ali, porque ela estava presa a um baú que tinha várias roupas e tal, e eles jogam no fundo do lago e ela fica presa àquele item, porque ela não consegue solucionar o problema dela no mundo real. Então ela fica presa e ela fica nesse ciclo vicioso de andar e procurar alguma coisa que em determinado momento ela já não sabe nem mais o que é. Também é uma história triste pro lado dos fantasmas. Eu acho que é uma coisa que não é muito trabalhada, mas é como os fantasmas acabam se esvaindo também. É como os espíritos, quando eles ficam, eles vão ficando cada vez mais fracos, eles vão ficando cada vez mais distantes das pessoas que eles realmente eram em vida. E eu acho que isso é o que essa história conta. Mas eu particularmente não entendi a necessidade de ter um episódio inteiro pra contar essa história, sendo que a história é bastante clichê em muitos aspectos. Eu particularmente não gostei desse episódio. Acho que foi o único episódio da série que eu parei várias vezes no meio e eu ficava tipo, puta, mas sério que vai ser isso aí, tudo o episódio e tal. Inclusive porque ele vem num momento onde a gente tá bem no grande clímax da história, né, da mansão Bly, dos personagens que estão vivos, e a gente tem que mergulhar nessa outra história. Isso é um estilo de narrativa que é muito usado, né? Quando a gente teve a segunda temporada de Stranger Things, a gente também tem um episódio assim, então a gente quebra a narrativa no meio e conta uma história de uma outra perspectiva. Isso é uma forma também de acabar explicando muita coisa que precisava ser explicada, né? Mas eu, particularmente, não gosto desse tipo de narrativa. Eu acho que isso quebra muito a história e a gente tá muito engajado. Então, talvez, se esse episódio tivesse vindo mais pra frente, talvez se esse episódio tivesse sido contado com flashbacks durante outros acontecimentos, talvez isso tivesse suavizado um pouco mais esse episódio pra mim, que realmente foi um episódio que eu não gostei. Mas eu acho que daí, o último episódio, que é o episódio 9, eu acho que ele amarra tudo direitinho.
E eu acho que ele compensa, porque ele é um episódio muito bonito. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o final da série, de uma forma geral. Todas as minhas outras considerações, elas se mantêm no meu vídeo sem spoilers. Então se você quer saber um pouco mais sobre roteiro, sobre atuações e tal, vocês podem ir lá pro meu outro vídeo. Então aqui a gente vai falar agora exclusivamente sobre o final. O Peter Quint e a Rebecca, que são um casal que trabalhava na mansão Bly, e eles morrem, até que eles percebem que se eles continuarem como espíritos, eles vão virar aquela coisa sem rosto, e eles vão perder as memórias, eles vão perder quem eles são. Então eles tentam encontrar uma outra forma. E a outra forma que eles encontram de fazer isso é possuindo o corpo de alguém e tomando o lugar dessa pessoa. E eles decidem fazer isso com o Miles e a Flora, que são os órfãos. Então eles convencem os dois a deixarem que eles entrem no corpo deles, e esse é o plano deles. Só que a Dani descola o negócio primeiro. Ela vê a Rebecca no quarto da Flora, ela entra em choque, e aí eles meio que sequestram a Dani, e aí eles começam a tentar fazer o negócio e depois vão acabar matando ela. Só que no último minuto a Rebecca desiste, ela ajuda a Dani a se salvar. E quando a Dani tá quase salva, ela acaba sendo pega pela Mulher do Lago. E aí acaba o episódio, né, que é o episódio 7, a gente passa pro episódio 8 e depois a gente tem o episódio 9. No episódio 9 a gente tem a chegada de vários personagens, então o Henry, que é o tio dos órfãos, chega, e o Owen e a Jamie também chegam, enquanto que a Flora tá tentando salvar a Dani da mulher, né? E aí eventualmente ela consegue, porque o que a mulher realmente deseja, né, o que a Viola realmente deseja é a filha dela. E ela vê na Flora a criança que ela gostaria, então ela leva a Flora pro lago. E aí rola todo ali momentos de tensão, blá 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 tal. No final das contas, falando uma frase lá que é sou eu, é você, somos nós, a Viola acaba tomando conta do corpo da Dani e liberando a Flora, né? E elas conseguem se salvar. E nesse momento ela quebra o feitiço e ela quebra esse ímã, né, da Viola sobre Bly e sobre todos os espíritos que ficaram presos por lá, e todos eles são libertos nesse momento. Só que a Viola fica dentro do corpo da Dani, e aí a gente vai seguir os próximos anos da vida dela depois disso, com ela sempre com esse medo de que vai chegar um momento onde a Viola, que é uma criatura violenta e agressiva, vai tomar conta da vida dela e pode acabar machucando as pessoas que ela mais ama, incluindo a Jamie, com quem ela começa a ter um relacionamento romântico. Inclusive, eu amei o relacionamento das duas, eu acho que foi uma coisa super fofa, super legal que foi adicionada à história, e esse final onde elas ficam juntas é muito bonito. Realmente é uma história de amor mesmo, que é o que a gente vai descobrir no final. Porque, se vocês se lembram, né, lá no começo da série, a gente tem uma moça que chega em um casamento e ela começa a contar uma história sobre fantasmas, e ela conta a história da mansão Bly. Então a história está sendo narrada por uma outra pessoa. E aí no final, a Dani realmente desiste, ela não aguenta mais viver com essa incerteza da Viola dentro dela, então ela vai de volta pra Bly e ela se mata, né? Ela entra no lago e se afoga, e ela fica presa ali em Bly. Só que ela estando ali, ela se torna a protetora, então ela impede que os espíritos possam sair e causar algum mal pra qualquer um que vá pra Bly em algum momento. E aí isso corta, né, pro final, onde a gente volta pro casamento e a gente volta pra história que tá sendo contada. E aí eu acho que isso eu sentia já que a gente ia ter um grande plot twist. Eu não adivinhei qual era o plot twist, talvez porque eu estivesse muito preocupada em pensar em quem era quem, né, assim. Mas eventualmente a gente descobre que aquele casamento, na verdade, é o casamento da Flora. E todos os personagens da mansão Bly estão ali junto. E a mulher que está contando essa história é a própria Jamie, que continua até os dias de hoje, esperando que a Dani retorne de alguma forma e procure ela, né? E vá de encontro a ela para que elas possam ficar juntas para sempre, de fato. Então, no final, a gente vê isso e a gente fica sabendo que é uma história de amor mesmo e não uma história de fantasmas, o que eu achei um toque muito interessante, porque é uma história cheia de fantasmas, mas como eu falei pra vocês, é uma história que fala muito sobre a emoção pessoal de cada um, sobre os sentimentos de cada um, sobre o que pesa na vida de cada um, né? E a gente explora bastante tudo isso dentro da temporada, né? Todas essas conexões pessoais que a gente faz, todas essas vontades que a gente tem, todos os nossos amores, os nossos desamores. Então eu acho que no final das contas é uma temporada muito mais emotiva do que a Residência Hill. A Residência Hill é uma temporada emotiva também, além de assustadora, mas eu acho que aqui a gente tem realmente uma balança que pesa mais pro emotivo e algum envolvimento fantasmagórico que não é muito forte. Mas eu acho que de uma forma geral é uma temporada muito bonita, eu gostei muito. Eu acho que a Residência Hill continua sendo a minha
temporada preferida. Eu acho que a história é muito mais surpreendente naquela temporada do que nessa, mas ainda assim eu acho que é uma série que continua com uma qualidade altíssima e com uma vontade de contar histórias de terror, histórias de fantasmas, histórias sobre o sobrenatural, de uma forma diferente, fugindo de muitos clichês, e eu acho que eles conseguem fazer isso mais uma vez nessa temporada. Então eu quero saber o que vocês acharam, deixa aqui nos comentários qual é a sua temporada favorita, se é a Residência Hill ou se é a Mansão Bly. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, e a gente se vê no próximo. Um beijo!